Vocês estão comigo aqui, gente? Sim ou não? Não, fala comigo. Não, sim ou não? Beleza, vamos lá. Olha só, tem 6 conselhos brutalmente honestos que eu vou dar para vocês. O primeiro é: você não pode a maioria das coisas que você acha que pode. Então a gente tem aqui uma linha, basicamente a linha do seu patrimônio, tem a linha do seu salário e a gente tem aqui a linha do seu ego. Agora, existe algo muito perigoso: o eu mereço. O eu mereço é muito perigoso, ele vai destruir a sua vida. Quando o ego governa, a pobreza sempre vai retornar. Segunda coisa, viver de renda sem sabedoria é uma ilusão. Então a gente tem a sua carteira, que é o salário, a gente tem a sua carteira, que são os investimentos, e a gente basicamente todo mês vai pegar o salário e vai botar aqui na nossa carteira de investimentos. Então a gente vai no primeiro mês encher um pouquinho esse pote, segundo mês encher mais um pouquinho, terceiro mês encher mais um pouquinho, quarto mês encheu mais um pouquinho, quinto mês encheu de novo, e aí sexto mês a gente encheu de novo. Qual que é o problema? Existem furos nesse balde. Existem furos nesse balde. E quando a gente sabe que existem furos nesse balde, a gente tem muitos riscos e muitos problemas na nossa vida. O primeiro furo é a inflação. Ela vai correr sua rentabilidade. O segundo furo são as taxas de administração altíssimas. O terceiro furo é o imposto sobre rendimento. O quarto furo vai ser a desvalorização cambial. Então a gente tem muitos furos aqui. É difícil manter. Então, infelizmente, alguns furos, eles não vão ser tampados, mas alguns eles podem sim ser tampados, ou eles podem ser diminuídos. O primeiro furo da inflação, ele não pode ser tampado, ele existe, é um problema aqui no Brasil. O segundo são as taxas de administração altíssimas, esse pode ser tampado. O terceiro é o imposto de renda, ele pode ser tampado parcialmente. E o quarto é a desvalorização cambial, ele também pode ser tampado parcialmente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar mais dinheiro e fazer mais aporte. A gente volta à fórmula básica: fazer mais dinheiro e fazer mais aporte. Seja nos investimentos ou na vida, você precisa focar no que você pode controlar e não no que você não pode controlar. O aporte é algo que você pode controlar. Tem coisas que você não controla. O aporte você controla. Terceira coisa, escolha bem o teu parceiro e não volte atrás. Isso daqui a gente negligencia, mas é muito importante. Pensa num casal, cada um ganha 5 mil reais. E cada um tem um custo, R$4.200. Quando eu olho para esse custo, eu tenho um excedente, que são R$800. E esse excedente vai me permitir investir todo mês. Então, se cada um investir R$800 por mês, separadamente, eu vou ter aqui, em 10 anos, R$320 mil. Somei quanto cada casal investiu, eu tenho R$320 mil. Agora, pensa num casal que basicamente se junta. Esse casal se junta, eles começam a dividir gastos fixos. Então cada um vai diminuir R$400 dos seus gastos. Vai sobrar R$400 a mais no excedente. Então ao invés de investir R$800 cada um, eles vão investir R$2.400. Se juntos eles investirem R$2.400, em 10 anos eles vão ter R$480 mil. E no final de 10 anos vão ter atingido um patrimônio interessante. Só que separados eles teriam muito menos. Então, qual que é um dos grandes benefícios do casamento? É ficar mais rico. Aí você fala: não, não é. Aí com essas piadas: não, casar só vai gastar e etc. Mas essa não é a realidade. No longo prazo, o patrimônio começa a ficar cada vez maior. Cada vez maior. E a diferença, ela começa a ficar gigantesca. Até que 20 anos depois, você está numa diferença de 575 mil contra 1.750.000. E o casamento ruim, ele tem um custo. O custo é muito alto. O custo é 50% do seu patrimônio cair depois de um divórcio. Esse é o custo do casamento ruim. E a taxa de pobreza é muito interessante, porque existe a taxa de pobreza antes e pós-casamento. Olha que interessante isso daqui. Existe mais taxa de pobreza naquelas pessoas que são divorciadas ou separadas. É muito louco essa estatística. E quando a gente olha para gestores de investimentos, se você não está dando muita bola para esse dado, o retorno dos gestores nos 6 meses que antecedem um divórcio deles é de menos 4,6%. Então você tem gestor de fundo de investimento, bota uma grana lá, 6 meses antes do divórcio desse gestor, a média de rentabilidade dos fundos geridos é menos 4,6%. E olha o que é mais maluco: 2 anos depois do divórcio ainda é menos 2,3%. Cara, isso não é loucura? Ou seja,
o principal indicador para escolher um fundo é se o cara está bem no casamento. Que se não tiver, vai dar problema. O que fazer para ter um casamento alinhado financeiramente? Não esconda nada, não tem meus sonhos, são nossos sonhos. Conversa sobre dinheiro, confia no seu parceiro e cria um plano juntos, quando a gente está falando de grana. Quarto ponto, eduque a sua descendência. Por quê? Porque em algum momento vai ser tarde. Existe a maldição da terceira geração. Tá? Basicamente, 70% do seu patrimônio vai acabar na segunda geração da sua família e 90% vai acabar na terceira geração da sua família. Então você precisa transferir seus princípios adiante. Você precisa dar mentoria, discipular seus filhos, transformar os seus filhos em discípulos de fato. E você não quer criar herdeiros. Não cria herdeiros. Herdeiro é quando você morre e deixa a grana para alguém. Isso é ruim. Legado é quando você deixa algo em alguém. É quando você transferiu os seus princípios junto de tudo. Porque imagina só, se você tentar receber algo que você não está preparado, mesmo que isso entre na sua conta, você vai perder, você vai fazer besteira. Não adianta ensinar seus filhos sobre dinheiro de longe, sem vivência real, porque se você fizer isso é a mesma coisa que nada. E se você não ensinar, você vai acabar destinando os seus filhos a serem escravos das armadilhas que você mesmo um dia já evitou. Então você precisa discipulá-los, para que eles não destruam todo o patrimônio que foi construído e que esse patrimônio seja passado depois para os seus netos e assim por diante. Quinto, o seu jogo está naquilo que você tem controle. Lembra, tem 3 variáveis: juros, a gente tem o tempo e tem o aporte. Os juros, o retorno é variável. Então quando a gente olha para o Warren Buffett, ele teve 20% de rentabilidade ao ano, na média. Quando a gente olha para aqui para um Peter Lynch, ele teve 29,2% de retorno. E quando a gente olha para um Charlie Munger, ele teve quase 20% também ao ano. Então quando você olha para esses grandes investidores, será que a gente consegue ter um retorno médio tão mais alto do que eles? É muito difícil. É muito difícil ter um retorno mais alto do que eles. Mas aí você olha para isso e fala, será que então não é só investir em renda fixa? Será que não é só investir em renda fixa? Porque, afinal de contas, quando a gente olha para dados no Brasil, investir em renda fixa realmente foi muito bom. Realmente foi muito bom investir em renda fixa. Essa linha azul escura é a renda fixa no Brasil nos últimos 13 anos, basicamente. Rendeu muito, e quando a gente olha para ações, rendeu pouco. O CDI então bateu o Ibovespa nos últimos anos. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre foi desse jeito? E aí eu trago um gráfico para vocês desde 3000 antes de Cristo. Quando eu olho para esse gráfico, eu percebo algumas coisas, né? Eu percebo que ele teve alguns picos ali. E esses picos são picos de mais ou menos 20%. Então a renda fixa render 20% ou mais aconteceu raramente na história. Aconteceu só em 2 momentos nos últimos 5.000 anos, quando a gente pega numa escala global. E aí a gente começou a estudar um livro chamado The History of Interest Rates. Esse livro, ele trouxe muitas informações interessantes. Então eu comecei a traçar uma linha desde a Mesopotâmia. Antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, a taxa de juros era de 20%. A gente, em 1772 a.C., a taxa era 20% também. E depois essa taxa subiu, 40%, e depois caiu. 10% na Grécia, 8% em Roma, 8% em Atenas, ali em Roma. Depois 4% em Roma, um ano antes de Cristo. E essa taxa, ela foi oscilando. Ela foi oscilando, até que a gente começa a chegar nos dias de hoje. Então assim, olha que dado importante, que não está na tela agora. Consegue pôr o slide para mim, por favor? Porque no final das contas, o que a gente vê é que a taxa de juros no longo prazo, ela oscila. Ela vai oscilando. Só que em poucos momentos da história, a gente teve uma taxa de juros tão alta. Em poucos momentos da história. E hoje a gente vive um cenário no Brasil, realmente, de taxa de juros alta, porém baixa perto da nossa história. Vale a pena eu colocar todo o meu dinheiro nisso? Será que vale a pena? E a realidade é, não.
A realidade é não, porque no longo prazo a taxa de juros ela geralmente cai. A taxa de juros geralmente cai no longo prazo, tá? A segunda variável que a gente deveria focar ou se preocupar é o tempo. Será que eu consigo controlar a variável do tempo? A realidade é que eu não posso controlar a variável do tempo. E a gente não posso controlar a variável do tempo. Porque você não sabe por quanto tempo você vai investir, você não sabe quando você vai precisar de alguma coisa. É realmente difícil. A expectativa de vida é diferente. De uma mulher vai ser uma, de um homem vai ser outra. Então você pode até simular 30 anos, como numa planilha, mas dificilmente você vai querer demorar 30 anos para chegar até lá. Tá? Então, bota para o slide. Obrigado. Então, quando a gente olha para essas três variáveis, e aí eu vou chegar à grande conclusão aqui que eu queria trazer nessa manhã, para a gente começar esse nosso dia, é o seguinte. Tem três variáveis que enriquecem qualquer pessoa. A primeira é os juros. Qual que é o problema dos juros? Os juros, ele tem um teto. Por que ele tem um teto? Porque não dá para você ter 50% de rentabilidade por mês. Não dá. Você pode variar. Algo entre 0,7%, 1,5%. Né? Eu posso ganhar 2%, 3% ao ano? Pode. Só que com consistência é muito difícil. Então é difícil, você não controla, tem um teto nos juros. Quando a gente olha para o tempo também tem um teto. Você tem sua expectativa de vida. Você tem coisas que você não controla. Mas quando você olha para o aporte, ele não tem teto. Ele só depende de você. E se você for olhar para as pessoas mais ricas que você conhece, elas provavelmente ficaram ricas porque elas fizeram muito aporte, porque elas ganharam muito dinheiro, porque elas fizeram muito dinheiro e elas puderam investir. Então a conclusão que eu queria trazer para vocês aqui para começarmos amanhã é essa. O foco é ganhar dinheiro.